Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje a gente vai dar prosseguimento aos conteúdos que nós já estávamos trabalhando na aula anterior. Na aula de hoje, especificamente, iremos trabalhar a teoria do conhecimento em Platão e Aristóteles. Vocês já viram a filosofia de Platão e também já trabalharam a filosofia de Aristóteles. O professor Fábio, anteriormente, montou 2 aulas sobre o Platão e 2 aulas sobre o Aristóteles. Então, hoje, a gente vai focar especificamente em como estes filósofos, no que esses filósofos afirmam sobre o conhecimento. Até onde vai o conhecimento, como podemos alcançar o conhecimento especificamente na filosofia de Platão e especificamente na filosofia de Aristóteles. Perfeito? Vamos lá então. Começando a aula, e sempre nesse começo da aula eu gosto de fazer uma relembrança do que nós já estudamos. Na aula passada nós trabalhamos Sócrates. Se você não acompanhou a aula do Sócrates, depois dê uma olhadinha nela lá. Ou então, se você está acompanhando pelo YouTube, dê uma pausa no vídeo, acompanha lá a aula do Sócrates e depois volta para acompanhar o conteúdo. Enquanto revisão da filosofia de Sócrates, eu coloquei 2 questões aqui para vocês responderem para mim. Primeira questão aqui, quais questões a teoria do conhecimento, aqui enquanto a área da filosofia, que busca investigar o conhecimento, quais questões a teoria do conhecimento busca responder dentro da filosofia? Quais questões a teoria do conhecimento vai levantar e os filósofos vão tentar responder? Segunda questão, aqui sim, sobre o Sócrates. Qual era o método? Método vem da palavra em latim, que significa caminho. Então, por qual caminho Sócrates construía o conhecimento? Qual era o método utilizado por Sócrates para atingirmos o conhecimento? Bom, responda aí para mim essas 2 questõezinhas e na sequência a gente já volta.
Estamos de volta. Respondeu aí, conseguiu, né, alcançar a resposta dentro dessas duas questões, né? Quais questões a teoria do conhecimento busca investigar e qual foi o método utilizado pelo Sócrates? Poderia ter voltado ali no caderno, né, se anotou direitinho os conteúdos da aula, poderia ter revisto ali e já teria a resposta com certeza. Bom, qual seria a resposta possível ou o que teríamos que ter para responder de uma forma exata essas perguntas? Na teoria do conhecimento, nós vimos que a filosofia tem uma área dentro dela que busca investigar o que nós podemos conhecer. E a teoria do conhecimento, ou o que nós chamamos na última aula de gnosiologia, né, a gnosiologia, vai estudar quais são os limites desse conhecimento, como alcançamos esse conhecimento, se é pela razão ou se é pela experiência, se o conhecimento é uma coisa real, se o conhecimento é apenas uma ideia sobre a coisa, se é possível alcançar a verdade ou se é impossível alcançar a verdade. Vamos ter várias tendências aí, tá? Então essa é a teoria do conhecimento. E em Sócrates, que nós estudamos na última aula, nós vimos um método dialético. O que é o método dialético do Sócrates? É a verdade alcançada através do diálogo, né, da conversa entre interlocutores ali, que vai construir um conhecimento exato. Sócrates alcançava esse conhecimento através do método dialético por 3 passos principais. Primeiro, a ironia, o fato de você aceitar o que a pessoa está dizendo como verdade. Segundo, a refutação, depois que você aceita o que a pessoa disse, você vai fazer mais perguntas para ela, refutando o que ela está dizendo, para a própria pessoa entender que ela acha que alcançou o conhecimento, mas não. E terceiro, a maiêutica, essa palavrinha específica do Sócrates, maiêutica, né? Que vai ser justamente esse processo do Sócrates agora puxar, né, o conhecimento de dentro do intelecto da pessoa. E por último, nós vimos a Apologia de Sócrates, que é o texto que o Platão vai escrever narrando a trajetória de seu mestre ao final de sua vida, onde ele é levado ao tribunal, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses de Atenas. E como nós vimos, Sócrates, né, acaba, mesmo se defendendo, ele acaba sendo condenado pelo júri, né, pelo voto democrático ali da Grécia Antiga, né, da ágora ali, né, dos cidadãos gregos. Esse é o que nós vimos na última aula e especificamente na aula de hoje trabalharemos o Platão e o Aristóteles, né? Os 2 filósofos bem importantes, os 2 pilares do conhecimento ocidental e com certeza os filósofos mais importantes que nós temos aí do período clássico da Grécia. O período clássico da Grécia é esse contexto ali que ocorre por volta do século V, século IV a.C., onde vive o Sócrates, os sofistas, o Platão e o Aristóteles, perfeito? Temos aqui um quadro bem famoso, com toda certeza tem esse quadro no seu livro didático, né? É um quadro que se chama A Escola de Atenas. Na verdade não é um quadro, né? Eu fico falando quadro, mas é uma pintura que está na parede, é o que se chama de afresco, né? Essa pintura é feita numa parede de uma capela lá no Vaticano, hoje, né? Está no Vaticano. E nesse quadro aí você tem a representação desse período clássico da Grécia, onde o Rafael, que foi o pintor desse quadro, dessa obra, ele vai retratar vários filósofos gregos, né, dentro dessa mesma obra. Então você vai ter vários pensadores aqui, só que hoje, especificamente, nós queremos trabalhar os 2 que estão lá no centro, lá no meio, né, dando bastante destaque, o Platão e o Aristóteles. E essa imagem é muito bacana, inclusive, galera, tem uma série de questões que caem no vestibular, no Enem, em concursos que são baseadas nesse quadro. E especificamente nessa imagem do Platão e do Aristóteles. Por quê? Porque o Rafael, quando pintou essa imagem, ele colocou todo um simbolismo sobre a filosofia desses pensadores. Então vamos prestar atenção aqui. Platão, que é esse filósofo que está à direita, né, do Aristóteles ali. Platão, com o dedinho em riste, apontado para cima. Está com o dedo apontado para cima por quê? Porque justamente a filosofia do Platão é uma filosofia que se interessa pelo que está lá, no que Platão vai chamar de mundo das ideias. Lembra disso? Conceitinho, né? Bem básico ali do Platão, né? O mundo inteligível, né? A teoria das ideias do Platão, a verdade para Platão não é encontrada nesse mundo aqui. Lembra do mito da caverna ou da
alegoria da caverna, é justamente essa ideia de que este mundo aqui é um mundo de sombras, é um mundo de cópias, e a verdade para Platão vai estar lá. Enquanto ao lado de Platão, nós temos Aristóteles, e Aristóteles, por sua vez, está com a palma da mão virada para baixo. Por quê? Porque para Aristóteles, a verdade, o conhecimento verdadeiro está aqui, nesse mundo. Então é muito legal a gente ter essa imagem na nossa mente quando a gente trabalha o Platão e o Aristóteles. Né? Para Platão, conhecimento lá, ideia, para Aristóteles, o conhecimento aqui na realidade. Tá? Então, nós temos aí, especificamente, o conhecimento sobre o Platão. Né? Tiveram 2 aulas, como eu comentei, né, sobre o Platão, mas vamos revisar alguns pontos aí. Platão foi discípulo de Sócrates, né, o discípulo mais famoso de Sócrates aí, que inclusive a sua obra filosófica vai ultrapassar aquilo que o seu mestre havia feito. Né? Platão escrevia em forma de diálogos. Quando Platão escreve seus textos, é como se fosse justamente as pessoas conversando. Por quê? Porque ele foi muito inspirado na filosofia do Sócrates, que, como a gente falou, desenvolveu o método dialético, a verdade conquistada pelo diálogo. Então, nos próprios textos do Platão, ele demonstra esse conhecimento dialético aí. Terceiro ponto específico aqui, Platão, depois que o Sócrates morre, ele vai dar uma volta pelo Mediterrâneo, vai visitar várias cidades famosas de outros filósofos, vai para Samos, onde tem os pitagóricos, vai para uma série de outros locais da Grécia Antiga. E Platão, quando volta para Atenas, ele vai fundar a sua própria escola, que é chamada de academia e é tida como a primeira universidade que existiu na história. Platão escreve dentro da obra A República uma das passagens mais famosas de toda a filosofia, que é a alegoria da caverna. Justamente, como vocês viram nas aulas anteriores, essa ideia, essa historinha que o Platão cria. Platão era um professor, e como todo bom professor, Platão sabia que para explicar um conteúdo, ele precisava dar exemplos práticos sobre aquilo que ele estava dizendo. E a alegoria da caverna é justamente isso, uma história que o Platão inventa para demonstrar o quanto o conhecimento humano é baseado em sombras. Lembra da caverna? A caverna que tinham pessoas presas lá dentro, e lá dentro só enxergavam sombras, ilusões. Esse é o ser humano para Platão. Nós estamos nesse mundo que seria a caverna, e aqui nós só não conhecemos as coisas de fato, as coisas verdadeiras. Nós só vemos as cópias, as sombras delas. Ponto importantíssimo da filosofia do Platão, a distinção, a separação entre essência e aparência. A aparência é a cópia, a forma falsa do objeto. A forma justamente só aparente, é a sombra da caverna. Enquanto a essência é o conhecimento verdadeiro, é o que aquela coisa é de fato. Tá? Então, dentro da alegoria da caverna, as sombras que estão dentro da caverna seriam as aparências, e aquilo que o filósofo, que é o homem que saiu da caverna e conhece a realidade lá fora, alcança a essência, o conhecimento verdadeiro sobre as coisas aí. Tá? Então, esses são os pontos principais da filosofia do Platão. Agora, como alcançamos esse conhecimento aí? Tá? Platão vai dividir a realidade, portanto, em duas. Existem 2 realidades para Platão. Uma falsa, uma aparente e uma verdadeira. O que ele vai chamar de mundo sensível e mundo inteligível. Tá? Começando pelo mundo inteligível, é o mundo das ideias, o famoso mundo das ideias do Platão. Mundo inteligível é o mundo que nós conseguimos acessar pelo nosso intelecto. Lembra lá que no Sócrates, a essência do ser humano é a alma enquanto razão. A mesma coisa vai ser para o Platão. É com essa alma, ou seja, é com a consciência, com a razão, que nós alcançamos o mundo inteligível, da inteligência, do intelecto. Então, o mundo inteligível corresponde às ideias, que são formas perfeitas, imutáveis das coisas, a essência. Esse mundo só pode ser acessado pela nossa alma, como eu comentei, e quando ele fala alma, ele também está falando de razão. E o mundo sensível corresponde à matéria, compõe-se das coisas como nós percebemos na vida cotidiana. O mundo sensível é o que nós acessamos pela sensibilidade, pela sensação.
os 5 sentidos, tá? Ou seja, é esse mundo que está ao nosso redor. No mundo inteligível, para Platão, tem a essência. O que é a essência? A forma original, verdadeira. Então, de tudo que existe nesse mundo aqui, para Platão, lá no mundo inteligível, tem uma forma só, verdadeira. Nesse mundo, tem várias formas de mesas, várias mesas diferentes, né? Com 2 pernas, 4 pernas, mesa chumbada na parede, mesa de madeira, mesa de metal, mesa de plástico, mesa redonda, mesa quadrada, enfim, há uma infinidade de formas de mesa. Só que para Platão, lá no mundo das ideias, tem uma mesa só, que é a mesa ideal, é a essência de mesa. E toda vez que você olha uma mesa, você reconhece que esse objeto é uma mesa, por quê? Porque sua alma consegue reconhecer essa essência no objeto. Então o que nós temos basicamente é isso aqui, ó. Lá no mundo inteligível, você vai ter uma forma só. Enquanto no mundo sensível, você vai ter várias cópias diferentes, né? Aqui, né, lá a título de exemplo, lá no mundo das ideias você vai ter, sei lá, a essência da cor azul ali, né? E aqui no mundo sensível você vai ter várias formas diferentes dela, várias cópias diferentes, tá? Para cada coisa que existe aí. Ainda, né, buscando ser mais prático nos exemplos, se você, por exemplo, né, um amigo seu vai te visitar, tá? Ou te manda foto, né, de um pet que ele adotou, né, um cachorrinho de estimação que ele adotou. E daí você nunca viu a raça daquele cachorro. Você nunca viu aquele cachorro antes, aquela raça específica de cachorro. Mesmo assim, você olha para esse animal que seu amigo adotou e você reconhece ali um cachorro. Não tem a mesma forma de um outro cachorro que você viu, não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma pelagem, o mesmo tipo de pelo, não tem a mesma cor, não tem o mesmo focinho, não é igual a nenhum outro cachorro que você viu. Mas mesmo assim você olha para aquele animal e você reconhece, isso aí é um cachorro, não é um gato, não é um cavalo, não é, né, um outro animal aí. Por quê? Justamente a teoria das ideias de Platão. Você reconheceu nesse animal a essência de cão, né? O que seria a canidade, por exemplo, o que faz um cão ser um cão de fato. Por quê? O que define o que é um cachorro? É a cor do pelo? Não, porque muda. É o tamanho? Não, porque muda. É o tamanho do focinho? Não, porque muda. Agora, alguma coisa não muda. E essa coisa que não muda, Platão vai chamar de essência. E isso está onde? Na forma física do cachorro? Não, mas na forma ideal. Então, nesse mundo aqui, que é o mundo sensível, nós temos, né, várias raças ali diferentes de cachorros, só que, né, como eu falei, muda a cor, o tamanho, a pelagem, a agressividade ou a docilidade, mas não muda o quê? A ideia. Perfeito? Então, para Platão, o filósofo, que é aquele que está comprometido com a verdade, não pode se deixar levar pela aparência. Tem que buscar alcançar a essência das coisas. Para Platão, então, né, fechando essa parte da teoria do conhecimento no filósofo, conceito básico ali para explicar a teoria do conhecimento dele é essa palavrinha, chamada reminiscência. Reminiscência. Reminiscência vem de uma palavra em grego que se refere à lembrança, né? Então, a puxar da memória, se lembrar de algo. Reminiscência é o processo pelo qual podemos atingir o conhecimento, que na verdade é um reconhecimento das ideias que a nossa alma esteve em contato no mundo das ideias. E por isso todo conhecimento é, na verdade, uma lembrança. Não pode esquecer, lá das aulas que vocês já tiveram sobre Platão, que a nossa alma já esteve no mundo, né, das ideias. Então nós já conhecemos tudo que teve, tudo que tinha para conhecer. Só que quando nós voltamos para esse mundo aqui, em Platão existe a ideia da reencarnação, né? De que a nossa alma vai para outro mundo e volta a esse mundo aqui várias vezes. Quando nós voltamos, nós acabamos nos esquecendo das coisas. Por isso o papel do filósofo é a reminiscência, se lembrar. Se Platão está realmente certo, tudo isso que estão aprendendo no ensino médio, vocês já sabem, cara. Vocês já aprenderam tudo que havia para aprender. A única coisa que o professor faz aqui é o quê? Te lembrar, né? Te relembrar. Tá? Então essa aí é a teoria do conhecimento em Platão. Para fechar esse ponto aí, um exercício especificamente da filosofia do Platão.
Coloquei um parágrafo aqui, né, explicando um pouco esses conteúdos que a gente acabou de trabalhar, só com espaços vagos, com algumas lacunas, que, por gentileza, né, busquem preencher para mim aí e, na sequência, a gente já volta aí para corrigir esse exercício. Voltamos aqui e agora vamos corrigir essa atividade. Será que você conseguiu preencher corretamente? Será que você se lembrou, diria Platão, né, corretamente dos termos que a gente trabalhou? Corrigindo o exercício aqui, né, nós temos aqui a reminiscência, a gente acabou de trabalhar, né, o conteúdo de Platão, o item que te possibilita alcançar o conhecimento. A reminiscência, dentro do pensamento de Platão, representa o processo pelo qual podemos atingir o conhecimento. A episteme, né, o conhecimento da verdade. Né? Dentro desse processo, o indivíduo é levado a se lembrar, né? Se lembrar, puxar da memória, se lembrar das ideias, as ideias que a sua alma já esteve em contato no mundo inteligível. Ou então, você poderia ter colocado também, né, o mundo das ideias. Tá? São palavrinhas-chave dentro desse processo do conhecimento do Platão. A reminiscência, que é o processo de atingir o conhecimento pela lembrança, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, onde reside o conhecimento verdadeiro. Perfeito? Então, na sequência, nós temos aqui o aluno de Platão, né? E como todo bom aluno, né, Aristóteles, o melhor aluno de Platão, supera o seu professor. Algumas características aí, então, do pensamento do Aristóteles. Ele vai ser, então, discípulo de Platão e ele vai fundar a sua própria escola filosófica, que é conhecida como Liceu, ou então a escola dos peripatéticos. Peripatéticos é uma palavrinha em grego que significa aqueles que caminham, aqueles que andam. Por quê? Porque dentro dessa escola do Aristóteles, que era o Liceu, havia um imenso jardim, né? E o Aristóteles fazia sua filosofia justamente andando com os alunos por esse jardim e conversando. Aristóteles, ao contrário do Platão, enquanto Platão é mais idealista,
Para Platão, a verdade é uma ideia, né? Aristóteles vai ser mais realista. Aristóteles faz uma análise da realidade. Enquanto que tudo que existe aqui para Platão é falso, é uma cópia, para Aristóteles não. Não existe outro mundo. Só existe este mundo aqui. Se só existe este mundo, a verdade só pode estar aqui e em mais nenhum lugar, né? Em nenhum outro lugar. Então, Aristóteles vai dizer que a essência e a aparência não estão em mundos separados. Na verdade, essência e aparência estão juntas, tá? Dentro dessa mesma realidade. A gente já vai explicar isso melhor aí. Aristóteles define o processo do conhecimento com essa palavrinha aqui, ó, abstração. Abstração. Abstração seria o seguinte: através da experiência com os objetos desse mundo, a sua mente consegue separar as características da aparência e as características da essência dos objetos. Calma, vamos chegar lá. A partir da experiência com as coisas sensíveis, ou seja, através da experiência com os objetos do mundo real, os seres humanos podem intuir as qualidades acidentais e as qualidades essenciais dos objetos. Então aqui vem a teoria do Aristóteles da essência e do acidente, tá? Ou então, que nós poderíamos chamar de acidente ou características acidentais, a aparência, e as características essenciais, a essência. Então, dentro do mesmo exemplo que nós demos lá no Platão sobre os cães, né, para Aristóteles o processo é contrário. Para Platão, primeiro você conhece a ideia do cão, a essência do cão, depois, quando você está aqui nesse mundo, você se lembra dessa essência que você já conheceu no mundo das ideias. Então, Platão valoriza bastante a razão na obtenção do conhecimento. Já Aristóteles, por ser realista, ele vai valorizar a experiência. É através da experiência com o mundo que nós conhecemos os objetos do mundo. Então, utilizando o mesmo exemplo que nós vimos do Platão, né? O processo é contrário. Primeiro você, pela experiência, já viu na sua vida várias raças de cães diferentes, né? Cada um de um tamanho, cada um de uma cor, cada um com uma pelagem diferente, né? Cada um com uma agressividade ou uma docilidade diferente. E através dessa experiência, essas características foram sendo guardadas na sua mente. E a sua mente tem uma capacidade, né, uma habilidade, vai dizer Aristóteles, que é a abstração. Ou seja, a capacidade de abstrair dos objetos as características acidentais e essenciais. O que é acidente, o que é essência? Acidente é aquilo que muda, né? De cachorro para cachorro vai ter lá características diferentes em cada um. Só que mesmo assim, alguma coisa não mudou. Mesmo assim, tem alguma coisa por trás ali, tá? E é isso que Aristóteles vai chamar de essência. Então, a abstração é essa capacidade que o seu intelecto tem de, por meio da experiência com os objetos sensíveis, abstrair deles características essenciais, tá? Então, para Platão, primeiro você conhece a essência e depois você conhece os objetos do mundo sensível. Para Aristóteles, o processo é inverso. É por meio da experiência com os objetos sensíveis que você alcança o conhecimento. Então, a partir da experiência, o ser humano consegue abstrair a essência dos seres, das coisas que existem no mundo real. Outro ponto da filosofia do Aristóteles, bem importante, é as 4 causas. Quando Aristóteles vai investigar o conhecimento, ele vai buscar, né, encontrar as causas dos objetos. Tudo que existe no mundo, para Aristóteles, possui 4 causas diferentes. Tudo que existe no mundo tem uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Tá? Tudo que existe no mundo possui 4 causas e o objetivo do filósofo é justamente encontrar as causas dos seres do mundo. O que é causa material? É matéria. Tudo que existe no mundo possui matéria. Tudo que existe no mundo é feito de alguma coisa. Então, que é a matéria do que é feita a coisa, a matéria que compõe a coisa. Segunda causa, a causa formal. Tudo que existe no mundo tem uma forma específica, né? Que é a forma que o objeto possui. Terceira causa, causa eficiente. Essa talvez seja mais
complicadinha de entender, né, no conceito, mas na prática é bem simples. Causa eficiente é aquilo que fez a coisa, é quem produziu a coisa, né? É quem pegou a matéria e deu a forma específica dela. Então, que é aquilo que produziu a coisa, transformando a matéria em uma forma específica. E causa final, a função, a finalidade, para que serve. Então, a título de exemplo, para tornar mais prático aí, tudo que existe no mundo tem 4 causas. Então, eu trouxe aqui, né, uma lâmpada, né? Com certeza já viu uma lâmpada ali, né? Então, a lâmpada é um objeto que existe no mundo, ela também possui 4 causas. Causa material, do que a lâmpada é feita? De vidro e metal, basicamente. Causa formal, qual que é a forma que a lâmpada tem especificamente? Uma forma meio arredondada, é meio que se fosse uma forma cônica, né? Com a base arredondada. Causa eficiente, quem que pegou o vidro e o metal e deu a forma de lâmpada? A empresa que produziu a lâmpada, a indústria, né? E por último, qual que é a causa final? Qual que é a função? Para que serve uma lâmpada? Uma lâmpada serve, né, para captar a energia elétrica e a partir da energia elétrica transformar essa energia elétrica em luz, né, produzir luz, iluminar, né? Essa é a função da lâmpada aí, tá? Então essas são as 4 causas do Aristóteles. Por fim, temos também um conteúdo aí para fechar, um exercício para fechar essa ideia do Aristóteles, tá? No mesmo esquema do Platão, também para responder as lacunas aqui do nosso texto, tá? Para Aristóteles, o quê? É obtido a partir da alguma coisa, com os objetos do mundo, qual mundo? Por meio qual processo? Nosso intelecto separa as características das características dos objetos. Então, volta ali nas suas anotações, pode voltar o vídeo na aula ali, estiver acompanhando pelo YouTube, e vamos tentar responder esse exercício aí. Já voltamos. Voltando aqui, pessoal, né, a título de responder esse exercício que foi proposto, o que a gente poderia encontrar na filosofia do Aristóteles, né, que preenchesse as lacunas desse parágrafo aí? Bom, para Aristóteles, o conhecimento é obtido a partir da experiência, né, a partir da experiência com o mundo sensível, com os objetos do mundo sensível, como eu falei,
por meio da experiência, ou então você poderia colocar também da indução. A indução é o processo pelo qual você atinge o conhecimento, primeiro tendo uma experiência com o mundo e depois afirmando o conhecimento. Tá? Nosso intelecto separa as características acidentais das características essenciais dos objetos, ou seja, separa a aparência, aquilo que muda, aquilo que é falso, né, daquilo que é essencial e verdadeiro. Tá? Então, essa é a base aí da teoria do conhecimento em Aristóteles. Na sequência, temos aí, né, um exercício para diferenciar a filosofia do Platão e a filosofia do Aristóteles. Como nós vimos naquela primeira imagem que a gente analisou do Platão e do Aristóteles, né, um valoriza as ideias, outro valoriza a realidade. Mas especificamente você conseguiria apontar, né, três características, né, diferenças fundamentais entre o pensamento do Platão e do Aristóteles? No que eles diferem, no que eles divergem, né? 3 pontinhos específicos aí. Tenta encontrar e a gente já volta para responder. Estamos de volta, então, para corrigir o exercício sobre as diferenças entre o pensamento do Platão e do Aristóteles, sobre como nós conseguimos atingir o conhecimento. Bom, vou colocar ali algumas diferenças principais entre esses dois filósofos. Voltamos aqui com aquela imagem do início da aula, né? Platão com o dedinho em riste, apontando lá para cima, Aristóteles, palma estendida para o chão, né? O conhecimento está aqui nesse mundo para os dois aí. Em Platão, nós temos como características para alcançar o conhecimento o idealismo. Platão é um idealista, tanto é que ele cria um mundo inteiro para colocar as ideias, o famoso mundo das ideias de Platão.
Além disso, Platão vai dizer que esse conhecimento ideal é alcançado pela razão. Por isso ele também vai ser um filósofo racionalista. Tá? A gente pode apontar como característica do pensamento do Platão o racionalismo, que é essa ideia de que o conhecimento verdadeiro só é alcançado pela nossa razão, pelo nosso intelecto. Agora, como que a gente alcança esse conhecimento através da razão? O que, de modo prático, a gente tem que fazer? Aí vem o terceiro conceito do Platão, que é a reminiscência. É buscar se lembrar, através da razão, daquilo que a nossa alma já conheceu, já sabia, mas apenas se esqueceu. Tá? Então, reminiscência é esse processo de lembrança. Então, 3 pontos específicos da filosofia do Platão que o seu aluno, Aristóteles, vai contrapor essas ideias do mestre. Para Aristóteles, como características principais, a gente poderia apontar, num primeiro momento, o realismo. Realismo, Enquanto para Platão a verdade é uma ideia que está lá no outro mundo, para Aristóteles a verdade está na realidade, está aqui no mundo sensível. Como que nós alcançamos essa verdade? Através da experiência. Por isso, Aristóteles vai ser um filósofo empirista. Ele vai defender que o alcance do conhecimento verdadeiro vem por meio da experiência. A título de exemplo, a gente poderia lançar a seguinte questão, que Aristóteles provavelmente faria. Pense numa cor que você ainda não viu. Pense numa cor que você não viu. Pense numa cor nova, uma cor que não existe. Para Aristóteles, não tem como a gente alcançar isso. Por quê? Porque o nosso conhecimento se funda na experiência. Então, se você não viu uma cor, não tem como alcançar. Eu dando uma aula uma vez, na sala de aula, o aluno levantou a mão e falou, professor, eu consigo. Falei, maravilha, refutamos Aristóteles. Me diga aí, qual que é a cor que você pensou? Ele disse, professor, eu penso num verde meio arroxado. Mas perceba que ele consegue pensar nessa cor porque ele já viu o verde e já viu o roxo. Ou seja, ele já teve a experiência com o mundo, guardou essas informações em seu intelecto e agora, através do que Aristóteles chama de abstração, consegue formar uma nova ideia, misturando conhecimentos que já estavam na experiência. Então esses são os pontos principais que vão diferenciar a filosofia do Platão da filosofia do Aristóteles. Platão, idealista, racionalista e conhece o processo do conhecimento da reminiscência. Aristóteles, realista, empirista, o conhecimento pela experiência, e é possível alcançar através da abstração. Perfeito? Essas 3 características principais de cada um dos pensadores aí. Terminando nossa aula de hoje, enquanto resumão do que nós vimos, em Platão nós vimos o inatismo, ou seja, as ideias inatas. Nós já nascemos com o conhecimento, a única coisa que a gente precisa fazer é se lembrar. Para se lembrar, a gente vai usar a reminiscência. Aí Platão vai fazer a diferença entre essência e aparência, enquanto para Aristóteles vai ter a diferença entre substância, que seriam as características essenciais, e o acidente, que é as características acidentais. Através da experiência, nosso intelecto vai separar essas duas coisas aí. E a busca do filósofo deve ser pelas causas, as 4 causas. Tudo que existe no mundo tem 4 causas diferentes, Tem uma causa formal, uma forma, uma causa material, uma matéria específica, uma causa eficiente, foi feito por algo, formado por algo, e uma causa final, uma finalidade. Perfeito? Então nós temos as características principais da aula de hoje, Qualquer dúvida específica sobre o pensamento do Platão e do Aristóteles, vocês podem voltar nas aulas anteriores, para acompanhar o pensamento desses pensadores também, desses filósofos aí. Nos vemos na próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades postadas na sala de aula, online, no Classroom, e acompanhem os conteúdos aí, perfeito? Fiquem bem, até o nosso próximo encontro.